Hoje eu converso com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Seja muito bem-vindo, governador. Valeu, Isadora. Meus cumprimentos a toda a equipe do Metrópolis e a todos que nos assistem e que acompanham esse veículo de comunicação tão importante para a nossa cidade. Governador, eu inicio essa conversa perguntando como é que o senhor se sente de volta à cadeira de governador após 65 dias afastado do cargo. Olha, foi um período de muita reflexão. Eu tive a oportunidade de viver esse período olhando bem para a cidade, olhando bem para as coisas. Eu posso negar que eu estou muito feliz. Eu saí do meu escritório de advocacia lá em 2018, me candidatei ao governo do Distrito Federal, fiz um primeiro mandato com muitas dificuldades, com pandemia, com tudo. Fomos para a reeleição, confirmamos nas urnas em primeiro turno. Vinha num embalo muito grande de trabalho, fui interrompido pelos atos de 8 de janeiro e agora a gente retorna com muita força para poder transferir para a população do Distrito Federal todo o carinho, todo o amor que eu tenho por essa cidade. Então eu estou muito feliz realmente de retornar ao meu cargo. Seja bem-vindo de volta. Governador, qual é a lição que fica dos atos do dia 8 de janeiro para que isso nunca mais se repita na capital da República? Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que viver um período de um novo pensamento democrático no Brasil. Nós temos que aprender, e é uma coisa que eu tenho muito comigo, que você não pode ter inimigo dentro da política, você pode até ter adversário. E que a eleição, passadas as eleições, a gente tem que voltar a um convívio harmônico. É o que nós não tivemos aqui no Brasil. Nós passamos o período eleitoral, tivemos o segundo turno bastante conturbado. Com a eleição do presidente Lula, houve uma radicalização da extrema-direita no Brasil, que levou a esses atos que aconteceram no 8 de janeiro. Como diz o próprio ministro Flávio Dino, o que nós vimos foi uma incubadora de pessoas que estavam aptas ao radicalismo, e foi exatamente isso que terminou acontecendo no 8 de janeiro, em que pese tudo aquilo que a gente imaginava que não iria acontecer, mas terminou acontecendo, infelizmente. E aí nós tivemos atos muito graves aqui, atos graves como a invasão do Supremo Tribunal Federal, com o Palácio do Planalto, Congresso Nacional, e que desencadearam aí num movimento realmente muito triste, com mais de 1.500 pessoas presas, com diversas operações, com o afastamento de um governador. Então nós tivemos realmente um período de muita reflexão, eu acho que para o país como um todo. O senhor já se atualizou sobre a situação do Distrito Federal. Gostaria de saber quais são aí as prioridades agora que o senhor está de volta. Olha, vai demorar aí uns dias, eu tenho que me reunir com meus secretários, tenho que conversar com os presidentes de empresa. Eu me recolhi durante esse período, eu não tive contato nenhum nem com a vice-governadora, com nenhum secretário. Então eu passei realmente um período cumprindo uma decisão judicial que eu respeito muito o Supremo Tribunal Federal, e agora eu acompanhei tudo pelo que vocês publicavam, pelo que a imprensa publicava, pelos sites da Agência Brasília, mas afastado do governo totalmente. Então agora é um período de readaptação, de conversar bastante, de ouvir da nossa vice-governadora Celina os atos que ela tomou durante esse período e compreender esse momento em que ela esteve à frente do governo e retomar com muita força. Eu acho que tem muita coisa no Distrito Federal que dá para andar mais rápido. E aí eu vou trabalhar realmente cobrando muito dos meus secretários, dos meus administradores, dos meus presidentes de empresa, para que a gente faça as entregas que eu me comprometi durante a campanha. O que o senhor acha que pode andar mais rápido? Eu acho que essa questão das obras, nós tivemos um período de chuvas muito intenso aqui no Distrito Federal, que gerou muitos atrasos nas obras no Distrito Federal. Então eu vou cobrar, vou me reunir com o pessoal dessas pastas relacionadas às obras da nossa cidade. Nós temos que fazer as entregas que nós nos comprometemos. Nós temos aí muita coisa para lançar também, tem muita coisa programada de lançamento de novas obras aqui no Distrito Federal. Nós temos que realmente acelerar o governo. E na área da saúde nós temos aí pelo menos 3 hospitais que nós vamos lançar. Hoje saiu o edital do Recanto das Emas, até o mês que vem a gente quer lançar o Hospital do Guará e até junho a gente quer estar lançado também o edital do Hospital de São Sebastião.
Falando sobre saúde, né, a população sofre aí com velhos problemas que acabaram agravados nas últimas semanas, longas filas, morte por supostos erros médicos em UPAs, irregularidades na cozinha do hospital de base, por exemplo. O que o senhor determinará que seja feito em curto, médio e longo prazo para resolver esse problema? Olha, a gente já vinha com a programação desde o ano passado. Nós contratamos agora mais de 1.000 servidores na área da saúde, isso não é pouco, é muita coisa que foi contratado. A secretária Lucilene está fazendo um belíssimo trabalho. Acho que a mudança que a governadora Celina fez no IGES, ela se fazia necessária, em que pese o belo trabalho que a Mariela fez ao longo desse período. Ela pegou o IGES com dívidas de quase R$ 1 bilhão, ela conseguiu adequar essas contas todas, mas nós precisamos avançar muito nessa área da saúde na nossa cidade. É uma área muito cobrada. Nós fizemos uma expansão durante o governo passado, construindo mais unidades de pronto atendimento, contratando pessoal na área da saúde, mas tem muito o que avançar. Nós temos que avançar muito na área da saúde no Distrito Federal. Governador, neste período aí em que o senhor esteve afastado, o número de feminicídio mais do que dobrou aqui no início de 2023 em relação ao mesmo período de 2022, né? 8 mulheres foram assassinadas. Eu gostaria de saber o que o governo do Distrito Federal pode fazer para evitar que mais mulheres sejam mortas aqui na capital da República. Nós temos que fazer um trabalho muito sério nessa área do feminicídio. A violência ela tem acontecido em grande escala no Distrito Federal. Nós temos que unir todos os órgãos, todas as secretarias, Poder Judiciário, Ministério Público, Câmara Legislativa. Nós temos que unir todos em torno dessa chaga que é exatamente a questão do feminicídio. Eu tenho as minhas convicções. Acho que nós vivemos um período de grande agravamento da violência. A violência doméstica tem se mostrado uma coisa muito triste, mas que vem acontecendo com muita frequência aqui na nossa cidade. E nós temos que unir forças para acabar com o feminicídio ou diminuir aos menores índices possíveis. Eu ainda defendo que nós temos que ter um debate muito amplo sobre a questão da divulgação do feminicídio como ela vem sendo feita. Eu já digo isso, não é de hoje, quem acompanha as minhas entrevistas sabe que eu tenho o feminicídio assim como eu tenho o suicídio. O suicídio a gente quase que não divulga, você não tem divulgação em relação ao suicídio. Eu acho que o feminicídio, com a divulgação, a ampla divulgação que vem sendo feita, ela termina incentivando mais ainda essa criminalidade. Eu acho que é um debate, eu estou colocando isso aqui não como uma proposta, mas eu acho que a sociedade tem que debater cada vez mais essa questão do feminicídio. E para isso nós vamos fortalecer a Secretaria da Mulher, todos os programas de acolhimento, preparo da mulher para a sociedade, preparo da mulher para estar no mercado de trabalho. Eu acho que nós temos que incentivar cada vez mais as mulheres da nossa cidade para que elas possam ser empreendedoras e consigam realmente ter uma autonomia em relação aos homens. Governador, em relação à educação, recentemente ganhou repercussão nacional o caso de um aluno que deu para uma professora negra uma palha de aço de presente do Dia Internacional da Mulher. O senhor acredita que o combate ao racismo e outras formas de discriminação deve ser mais presente nas escolas públicas e privadas? Eu acho que esse debate já existe no país como um todo, essa questão do racismo, inclusive com a transformação do crime, agora passando também a ser penalizada de forma mais dura, mais veemente. A gente tem que ter esse debate na nossa sociedade. Nós temos uma sociedade que é ainda bastante retrógrada nesse ponto, e nós temos que avançar muito nesse debate. Acredito que a criança que fez isso, ela deve ter realmente que ser conversada até do ponto de vista psicológico, para que se possa entender, porque não é natural que uma criança faça isso deliberadamente, achando que está correto. Então, nós temos que realmente trabalhar isso dentro das nossas escolas. A secretária de Educação, a Elvia, eu tive a oportunidade de cumprimentá-la hoje, e ela tem uma preocupação muito grande, e nós vamos tratar esse assunto cada vez mais a partir da escola. Eu acho que a escola é um bom ambiente, é um bom local para se discutir essa questão do racismo. Governador, ainda em relação à educação, o que a gente pode esperar de melhoria nas escolas, em relação aos servidores, aos professores, para os próximos meses? Olha, nós temos aí que preparar, e nós estamos entrando, o pessoal da educação está entrando na campanha salarial, nós vamos ouvir os sindicatos, vamos ouvir os professores, e nós temos que realmente trazer melhorias. Na parte da infraestrutura, as nossas escolas, graças a Deus, estão indo bem. Nós conseguimos reformar quase todas as escolas do Distrito Federal, conseguimos ampliar o número de vagas nas nossas escolas, conseguimos ampliar o número de vagas nas creches. Eu me lembro que quando eu assumi o governo em 2019, nós tínhamos em torno de 23 mil crianças na fila
das creches. Hoje nós estamos em torno de 12 a 13 mil, nós conseguimos diminuir aí esse número, que ainda é grande. Nós temos que trabalhar cada vez mais para colocar nossas crianças de 1 a 5 anos nas creches. Então nós temos que trabalhar cada vez mais para poder melhorar a educação no Distrito Federal. A secretária Elvia tem a minha confiança, tem feito um belíssimo trabalho. Nós temos que expandir cada vez mais a rede educacional do Distrito Federal, trazendo educação de qualidade. E para isso nós contamos com o apoio do governo federal. Nós temos o ministro Camilo Santana, que é um excelente ministro, desenvolveu muito a educação no estado do Ceará, até por isso chegou ao Ministério da Educação. Temos apoio do FNDE também, com a Isolda que está lá, e nós vamos trabalhar em parceria com o governo federal para transformar a educação do Distrito Federal na melhor educação desse país. O senhor mantém o projeto de ampliar as escolas militarizadas? Eu tenho esse projeto aí, quero discutir ele agora. Eu vou me reunir com o secretário Sandro Avelar e vou me reunir com a secretária de Educação. Eu quero integrar. Eu acho que é um modelo, não é o principal. Nós temos uma rede educacional aqui muito grande, mas eu acho que é um modelo que merece ser estudado. Governador, durante a ausência do senhor, durante esse período de afastamento, os servidores voltaram ao teletrabalho, voltaram ao trabalho presencial, perdão. O senhor acha que esse é o modelo de trabalho presencial ele vai ser mantido ou o senhor prefere um modelo híbrido, vai pensar em modificar? Olha, o teletrabalho hoje é uma realidade. Se você pegar os tribunais, hoje funcionam com teletrabalho, o próprio Tribunal de Contas da União tem resoluções que tratam do teletrabalho. Eu acho que nós temos que fazer uma ampla discussão sobre o tema. Eu acho que determinadas áreas funcionam muito bem com o teletrabalho. E eu vou discutir isso com o secretário de Planejamento, com as secretarias como um todo, para que a gente possa fazer um trabalho aí, digamos, híbrido, onde a gente tenha aqueles que podem trabalhar e produzem melhor, inclusive trabalhando de casa, que eles possam fazer esse trabalho através do teletrabalho. Há alguns dias o governo anunciou que não poderia dar neste semestre o aumento de 18% prometido para todos os servidores, né, por uma questão ali de um alerta do Tribunal de Contas do DF. O senhor concorda? Quando é que os servidores podem esperar esse aumento? O que a gente tem que esperar? Eu vou ter uma reunião com o secretário Ney e com o secretário de Fazenda amanhã ou mais tardar na segunda-feira, onde eu quero estabelecer as datas para esse reajuste. É um compromisso nosso, o reajuste de 18% em 3 parcelas, de forma uniforme para todas as categorias, e eu quero discutir para saber em que dia que nós vamos fazer isso. Eu quero encaminhar o projeto de lei o mais rápido possível. Governador, especificamente sobre as forças de segurança, elas estão com os quadros defasados, né? Há previsão de realização de mais concursos para repor essa força de trabalho? Olha, nós temos o concurso da Polícia Militar que está em andamento e a partir do momento que o concurso esteja concluído, nós vamos nomear um número maior do efetivo que for possível, porque nós temos que colocar esse pessoal na academia. O concurso da Polícia Civil também está em andamento e o interesse nosso é contratar cada vez mais servidores nessa área da segurança pública no Distrito Federal. Existe uma defasagem hoje em torno de 8 mil só na Polícia Militar. O número ideal seriam 18 mil, hoje nós estamos trabalhando em torno de 10 mil policiais militares. Então nós temos que avançar cada vez mais, contratar cada vez mais, para que a segurança no Distrito Federal seja tratada como vem sendo tratada como uma prioridade do nosso governo. Para finalizar esse tema sobre as forças de segurança, há um processo em andamento no Tribunal de Contas da União que questiona o auxílio moradia, né, que teve aí um reajuste em 2014. O que o GDF está fazendo para resolver essa questão? Nós já fizemos o recurso lá dentro do Tribunal de Contas da União. Eu tive notícias que vai ser dado efeito suspensivo a essa decisão, mas de outro lado nós temos que regularizar a situação definitivamente. E para regularizar definitivamente, o que nós fizemos foi encaminhar ao governo federal uma proposta de medida provisória para que seja alterada a legislação federal de modo a adequar isso que se tornou, digamos, um penduricalho para os policiais militares e o Corpo de Bombeiros Militar, mas que a gente tem que resolver definitivamente, até porque isso hoje quase que foi incorporado à vida deles. É difícil você retirar essa parcela sem dar uma contraprestação. Então nós vamos trabalhar, já foi dado, segundo já me informaram, o efeito suspensivo no Tribunal de Contas da União, mas nós vamos trabalhar junto ao governo federal e junto ao Congresso Nacional para que a gente tenha aprovado a modificação da legislação. Governador, para a gente finalizar a entrevista, o senhor já revelou antes a vontade de se candidatar aí a senador ou até a presidente da República quando encerrar o mandato de governador. Hoje, de volta aqui ao Palácio do Buriti, como é que o senhor vê o seu futuro político? Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, eu saí do meu escritório de advocacia, da minha vida privada, porque eu acredito na política como forma de transformação da vida das pessoas.
Então, o futuro político nós vamos tratar dele no momento certo, lá quando estiver mais próximo do final do mandato. Mas eu pretendo continuar na política, sim, seja concorrendo a um cargo de senador, seja concorrendo a um outro cargo, mas isso vai depender da proximidade, quando a gente chegar lá mais no momento adequado para tratar do tema. E também uma coisa que eu digo, e eu dizia antes, quando me candidatei em 2018, depende muito também da aceitação que você tem em relação à população. Eu acho que eu fui muito bem compreendido no primeiro momento, no meu governo, eu era uma expectativa somente, terminei fazendo um governo que agradou a população do Distrito Federal, seja pela força de trabalho, pelas realizações que nós conseguimos entregar, consegui uma reeleição em primeiro turno, isso é prova que nós temos a aprovação da população, e eu vou avaliar essa aprovação daqui até o final do meu mandato. E aí eu vou discutir qual vai ser meu futuro político. Se não tiver futuro na política, eu volto para o meu escritório, para a minha vida e para a minha família. Tá ótimo, governador. Muito obrigado pela entrevista e um ótimo trabalho para o senhor. Grande abraço. Eu não posso deixar aqui de agradecer a Lilian Tarrant pelo belíssimo trabalho, pela direção do Portal Metrópolis, por ser essa pujança que vocês têm demonstrado não só para Brasília, mas como o país como um todo. Então, meu agradecimento por tudo que vocês fazem pela nossa cidade. Muito obrigada e a vocês que nos acompanharam. Eu agradeço a companhia e até a próxima.